Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com o oncologista, o Dr. Roberto Gurgel, que irá falar sobre o câncer. Não saia daí! Pedofilia é crime. E preocupado com este tema, o vereador Eduardo Lima apresenta o projeto de lei 122 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz informativo de combate à pedofilia e à ciberpedofilia em Aracaju. O PL foi aprovado em primeira votação. Evitar que os animais sejam utilizados em experimentos. Este é um tema que está sendo discutido pelo vereador Breno Garibaldi, através do projeto de lei 109 de 2021, que foi aprovado em primeira votação. O parlamentar solicita a proibição da utilização de animais para experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes em Aracaju. Você já ouviu falar em Aedes aegypti? É um mosquitinho que pode causar muitas doenças e até ter uma maior gravidade. Você pode ajudar a evitar isto com pequenas ações no dia a dia. Confira este vídeo educativo do Ministério da Saúde em parceria com o canal de televisão. Socorro! Socorro! Homem-Pássaro! Chamando todos os super-heróis. Chamando todos os super-heróis. Isto não é um teste. Nossas comunidades foram invadidas por mosquitos extremamente perigosos. Nós precisamos da sua ajuda. O mosquito pode transmitir a zika e outros tipos de doença. Eles se reproduzem rápido e aos milhões, usando qualquer recipiente de água parada que encontram pela frente. A sua missão é localizar e remover ou cobrir todo lugar que pode virar criadora de mosquito. Na sua casa e na sua vizinhança. Barris, pneus velhos, vasos de plantas e até potes de água de animais domésticos. Acesse cartoonnetwork.com.br para baixar as instruções da sua missão. Nós precisamos parar o mosquito antes que seja tarde. Nosso destino está em suas mãos. Como andam os seus cuidados em relação à Covid-19? Está lavando as mãos? Utilizando o álcool em gel? Não deixem de se cuidar e logo poderemos ter novidades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou requisitos para a venda de autotestes para a detecção de SARS-CoV-2. Até o momento, a agência já recebeu a solicitação de 51 produtos, que estão sendo analisados como prioridade pelo órgão. Os autotestes não definem um diagnóstico, o qual deve ser orientado por um profissional da saúde. Seu caráter é apenas orientativo. Agora vamos bater um papo com o nosso entrevistado de hoje, o oncologista Dr. Roberto Gurgel, e ele vai falar sobre esta doença que acomete milhões de pessoas, o câncer. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no programa Saúde Ativa. O prazer é todo meu. A tentativa aqui é que a gente desmistifique um pouco o câncer e alerta a população de que procure os serviços de saúde, é o primeiro sinal para que a gente consiga diagnosticar precocemente e a pessoa ter uma qualidade de vida e uma perspectiva de vida muito melhor. Isso mesmo, doutor. Doutor, fala pra gente, câncer é um termo que abrange exatamente quantos tipos de doenças? Onde tiver células pode ter câncer. Então imaginem o universo tremendo do que pode acontecer. Então ela é multifatorial, ela pode se dar em qualquer célula do corpo, então a quantidade de cânceres são enormes, né? Mas existem grupamentos de câncer e a gente pode falar especificamente sobre cada um desses grupamentos. Por exemplo, ginecológico, gastrointestinal, leucemias, de crianças e assim por diante. A gente pode falar em grupos, mas não dá para enumerar a quantidade de câncer que tem. Entendi, doutor. Fala pra gente qual é a diferença dos carcinomas e sarcomas. Bom, isso tudo tem origem no tipo de célula que determinou o aparecimento do câncer. Os adenocarcinomas são de células de revestimento. Por exemplo, tubo gastrointestinal. A parte de dentro do tubo gastrointestinal tem glândulas. Essas glândulas podem aparecer adenocarcinomas. Na musculatura, são células mesenquimais.
Então, essas células mesenquimais originam os sarcomas, que podem ser de nervo, de músculo, de tendão de bainha, de osso, e aí são chamados de sarcomas. Então, tem essa grande diferença entre adenocarcinoma, que são de células glandulares, e sarcomas de células mesenquimais. Entendi, doutor. Doutor, fala-se muito, né, da leucemia, é uma coisa que a gente ouvia falar muito pouco, hoje as pessoas falam muito sobre esta doença. Quais são as principais características dessa doença, que é uma doença dos glóbulos brancos, né, doutor? Existem dois tipos de leucemias, as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As leucemias agudas, eu não sou especialista, é um hematologista, mas a gente vai dar uma explicação à população para ficar atenta a esse tipo de coisa. As leucemias agudas, elas são mais graves porque as células brancas do nosso corpo se desenvolvem em uma carreira tão grande que elas deixam de funcionar. E a pessoa tem uma agudização daquela doença. Já as leucemias crônicas são de células mieloides, então elas produzem as células, mas elas são incapazes de realizar suas funções, mas dá tempo ainda de se fazer as funções. Na leucemia aguda, o nome já está dizendo, ela é tão rápida que essas funções se deterioram muito rápido. Então, leucemias agudas e crônicas têm a origem da onde vem a célula. Esse rápido que o senhor fala para a gente, doutor, eu imagino que muita gente ficou também curiosa em casa. Qual seria o espaço de tempo? Depende dos subtipos das lesões. Sempre as leucemias agudas, em questão de meses, a pessoa está numa situação muito difícil. As crônicas não. Existem doenças crônicas mieloides que têm sobrevida de 20 anos e a pessoa morre de outra coisa. E aí vem outra curiosidade. Quais são os principais sintomas e como é que a gente pode diagnosticar, doutor? Os sintomas vai depender de que atividade está sendo bloqueada na corrente sanguínea dos três tipos de células. As células brancas, as células vermelhas e também as plaquetas, as células da coagulação, a plaqueta. Então, podem dar deficiência de glóbulos brancos, ou um aumento exagerado também de glóbulos brancos, no caso das leucemias agudas. Podem dar a queda de uma anemia intensa, né? Então, uma linfocitose ou linfopenia, uma queda de glóbulos vermelhos, dando leucemias, e também de distúrbio de coagulação por queda das plaquetas. Então, a depender de onde está focalizada essa leucemia, o diagnóstico pode ser dado através de um desses sinais, que um dos sinais é uma anemia inexplicável, é uma fraqueza inexplicável, é sangramento por falta de plaquetas de mucosas, mucosa nasal, né? Surgimento de petequias no corpo, aumento do baço por aumento da proliferação celular, né? Aumento do fígado. Então, são alguns sinais que as pessoas têm que ficar de alerta, dores articulares, perda de peso inexplicável. Então, ao acontecer isso, não só para leucemias, mas também para um grupamento de câncer, a pessoa tem que estar atenta e procurar um serviço de saúde para investigar. Isso mesmo, doutor. Eu vou aproveitar o embalo e ainda reforço, né? O senhor está aí reforçando. As pessoas geralmente costumam ter sintomas, sentirem alguma coisa e começam a se automedicar em casa, porque o vizinho teve algo parecido, então pode ser que seja a mesma coisa. E eu acho que a demora, né? Não sou médica, mas eu imagino que a demora ela contribua para que a doença evolua mais rápido e talvez até não tenha uma cura futura. E às vezes até são sintomas simples. Por exemplo, hemorragia gengival. Por que a pessoa vai ter uma hemorragia gengival? Né? Ela pode tirar por menos, mas ela pode chegar e ficar atenta e dizer, não, vou fazer um exame de sangue para ver o que está acontecendo. Um exame simples de sangue. E aí já começa a achar a ponta de um grande iceberg que pode ter, por estar diagnosticando muito precocemente, a qualidade e a perspectiva de sobrevida seja muito maior. Entendeu? É completamente diferente de chegar um paciente em anemia intensa, com o fígado grande, o baço grande, perda de mais de 20 quilos do seu corpo. Não é uma situação igual a um sintomazinho pequeno. Então, precisa estar atento. Isso é uma questão, acho que cultural, porque as pessoas têm medo de falar, e eu estou aqui justamente para falar justamente o contrário, que as pessoas não devem esconder. Quanto mais precocemente tiver a sua ação, mais chance você tem de sair dessa situação melhor do que em todo.
Porque uma coisa eu observo dos pacientes com câncer, e eu tenho 30 anos lidando com isso, ele sai de um tratamento de câncer diferente de que entrou. E 90% sai uma pessoa melhor, independente do tempo de vida que ele tenha. Mas ele sai uma pessoa melhor. É uma capacidade de resiliência que a gente não vê praticamente em nenhuma outra tipo de doença como a gente vê em câncer. Entendeu? E é extremamente gratificante para nós, oncologistas, percebermos essa transformação nas pessoas. Será que é aquilo que a gente fala, doutor, às vezes aprender com a dor? Mas é isso também. Olha, alegria não dá engrandecimento. O engrandecimento vem do sofrimento. Isso vale para tudo. Não é? Verdade. Então, porque a felicidade, não existe felicidade plena, são pequenos momentos. Mas o momento de dor, ela é marcante e você não esquece jamais. E por isso você se transforma. Eu acho que acaba transformando não só a pessoa que está passando por essa dor, mas todos que estão à sua volta, né? Sim, porque é a luta e acaba sendo também, doutor, a valorização da vida e de uma série de coisas que no nosso dia a dia são simples e a gente deixa passar. Aproximação familiar, de pessoas que estavam muito tempo esquecidas, que retornam ao seio da família. Isso tudo pode ser uma forma de você sair engrandecido dessa situação. Entendeu? Então, assim, eu lido com oncologia com muito orgulho e com muito prazer, porque eu sei que a gente proporciona não só tratamento, mas mudança de paradigma de vida. Isso é muito interessante. Eu aproveito para perguntar para o senhor, que o senhor falou um pouquinho antes dessa resposta, que as pessoas não escondam. Acontece muito isso, o senhor percebe em relação, porque a AIDS, por exemplo, é uma doença que as pessoas escondem muito, né? Até hoje se tornou um tabu. Mas o câncer também, as pessoas acabam escondendo por ter vergonha em falar que estão doentes. Foi ótimo você perguntar isso, porque nós estamos vivendo num período agora também de dificuldade, que é por conta da Covid. E as pessoas, a gente tem percebido, que estão guardando suas doenças com medo de sair, com medo de fazer exames. E em oncologia isso é determinante. Ontem, eu atendi uma paciente que estava com diagnóstico de câncer de mama há 2 anos. Sem ir para o médico porque não queria sair de casa, estava com medo de Covid, estava com medo dessa coisa. Já tinha um resultado, não abriu o resultado de uma punção que tinha feito e ficou guardando em casa e o tumor dobrou de tamanho, né? Então, isso é que eu volto a enfatizar. A determinação da pessoa perante a doença é fundamental para que o resultado seja diferente. Então, a pessoa tem que buscar também, não ficar esperando, tem que buscar, tem que ser atendida com mais brevidade, tem que buscar ser operada, ser tratada no seu tempo certo. Isso é determinante para o tratamento ser bem feito e a possibilidade de cura existe e ela possa existir de uma maneira muito maior. Doutor, em relação inclusive aos tratamentos, houve muita evolução no tratamento da leucemia e até mesmo de outros tipos de câncer? Existe. De quando eu comecei em oncologia para hoje é completamente diferente, entendeu? Existe uma incorporação de tecnologia muito grande, as terapias-alvo, você identificar células que uma determinada droga vai responder exclusivamente àquele tipo de câncer que tem esta célula. Isso é uma coisa exorbitante de bonita, né? Porque você vê um câncer que para uma pessoa é um tipo, para outra pessoa do mesmo câncer, vamos botar mama, por exemplo, para outra é completamente diferente um do outro, porque tem uma molécula tal, não sei o quê, tem uma droga tal e o outro não tem. Então, as pessoas precisam entender que porque meu vizinho tem um câncer de mama e faleceu, não significa que eu vou ter um câncer de mama e vou falecer. Dentro dele, abre-se um leque muito grande de possibilidades e de tratamentos que hoje em dia a nova medicina oferece. Inclusive, falando do vizinho, anterior agora à nossa entrevista de começar aqui, para que vocês pudessem esclarecer todas essas dúvidas, eu falei para o senhor o que é que causa o câncer, né? Que a gente associa muito hoje o câncer são os estresses, é a nossa alimentação, é porque eu não bebo água. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, doutor, mas até para que as pessoas que nos assistam possam deixar de fazer um pouco aquilo que poderia ou está afetando de uma forma direta, né? Para que ela possa ter um câncer, o que poderia ser, elas poderiam fazer para minimizar isso?
A primeira coisa, vamos deixar bem claro, vamos tirar a culpa dos nossos pais. Dizer que o câncer é hereditário. Existe, claro, o câncer hereditário, mas só 5% dos cânceres são de origem hereditária. O restante é culpa nossa mesmo. Entendeu? Pelas coisas que nós vamos fazer ao longo da vida. Vamos botar um exemplo agora, câncer de pele, que é o câncer mais comum. A sua herança do que você fez na juventude, até os 18 anos, ela guarda uma memória. De mesmo que você, hoje em dia, aos 40 anos, e está preocupada com sua pele, e usa protetor, não sei o que mais lá, diminui sim, mas a herança está lá do que você fez na juventude. Você está entendendo? Então, para esse tipo de câncer, passa pelos pais a responsabilidade de cuidar dos filhos nessa idade. A idade de jovem, de criança, evitar, por exemplo, o melhor que acham da praia, entre 10 horas e 3 da tarde. Né? Esse horário não é horário para a criança estar na praia. Né? Porque a memória fica lá do trauma que foi feito. E quanto mais vermelho ficou ao longo desse tempo todo, mais essa pele guarda essa memória. Entendeu? Então, é importante as pessoas, eu mesmo, sou desprovido de cabelos na minha cabeça. Eu uso protetor, mas eu não usei. Né? Então eu vou pagar um preçozinho, eu tenho que pagar um preçozinho por isso. Eu não usava, mas agora eu uso. Né? O protetor sempre, e ir para a praia eu evito ficar muito tempo em determinadas horas, isso tudo. Mas eu fiz besteira lá no passado. Né? Então as crianças que hoje em dia têm essa informação, os pais que têm essa informação, têm que fazer uma intervenção nesse sentido, de proteção mesmo das crianças. E eu acho que isso aí também está mudando já. As pessoas estão começando a ter uma certa consciência disso, que é muito bom. O senhor falando aí, eu acho que tem muita gente correndo para dizer não teve jeito, porque passei a maior parte do tempo sem utilizar o protetor e hoje eu acho que eu estou compensando aqueles dias que eu fui para o sol bem cedo e saí muito tarde. Quanto mais cedo ter essa percepção, melhor. Então, olha vocês que nos assistem, né? E aproveitando, doutor, o senhor deu o exemplo do sol, mas assim, o que puder fazer de melhor para a saúde diariamente, né? Beber muita água, se alimentar da melhor forma possível, evitar alimentos industrializados. Obesidade, fazer alguma prática de exercício, nem que seja caminhada, a intervenção aeróbica de rejuvenescimento celular é importante para a prevenção de câncer. Mesmo que não seja malhar em academia, de pegar peso, essas coisas, mas você caminhar e fazer uma respiração muito bem feita, não precisa correr, né? E fazer isso. Não adianta fazer uma vez ou outra na vida, ter uma metodologia de fazer isso. Né? Então isso aí é importante para a pessoa em termos de longevidade. Não só para câncer, mas um monte de outras doenças. Né? Um monte de outras doenças. Qualidade de vida. E tem os cânceres que são prevenidos. Né? Por exemplo, um câncer ginecológico. Hoje em dia a gente tem, no universo de saúde que a gente hoje tem, que é um razoável do ponto de vista para colo de útero, por exemplo. Você pegar estágio 3, que é o estágio mais avançado, que não tem mais tratamento cirúrgico para ser feito, que é radioquimioterapia somente. Hoje em dia, eu chego a dizer que é um absurdo isso acontecer. Você está entendendo? Porque tem campanhas, tem acesso à citologia, e você vê... E eu fico muito preocupado com isso, que nós estamos cada vez mais, as meninas começando as atividades sexuais mais cedo, elas são mulheres para ter sexo, mas não são mulheres para se prevenir. É uma incongruência disso, então ela não está pronta para fazer o que ela está fazendo. Né? Eu não julgo aqui, não tenho nenhum julgamento de religioso, nada disso. Estou falando de ponto prático. Se acha que é competente para fazer sexo, é competente também para procurar um ginecologista e fazer seu preventivo. Se cuidar. Né? Porque se pega um HPV, em 5 anos ela está com câncer de colo de útero. Né? Se for um HPV da variante que dá o câncer de colo, ela pega em 5 anos. Já tive paciente aos 17 anos com câncer de colo de útero. 17 anos de idade. Difícil, doutor. E é uma doença prevenível. Você previne isso. Né? Porque você encontra as alterações ao longo dos exames que podem levar ao aparecimento de câncer. Então você faz a intervenção nesse período e tira o risco.
Sim, sim. Né? Entendi, doutor. O senhor falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Estágio 3. Então, existem estágios para, por exemplo, 1 ainda é medicamentoso, 2, o 3 é cirúrgico. Quais seriam esses estágios, doutor? Até para esclarecer. Isso a gente chama de estadiamento de câncer. Isso é o que o oncologista faz de imediato para ditar a conduta dele do que vai fazer com aquele paciente que está ali na sua frente. Né? Então, a depender do tipo de câncer, existem os estadiamentos estabelecidos. Né? Vamos botar o câncer de colo uterino, que é um câncer bem frequente aqui, ou de mama. Então, o câncer de colo uterino vai de estágio 1 a estágio 4. Estágio 4 é o mais grave, estágio 1 é inicial. Né? E tem as lesões precursoras de câncer, que não estão ainda dentro desse estágio, que é onde a gente quer pegar. Ora, se seu exame de lâmina te pega nessas fases aqui, você deixa de fazer um monte de intervenção, inclusive perder o útero, uma pessoa que, por exemplo, não teve filho. Entendeu? Então, o ideal é você fazer o exame para pegar antes desses 4 estágios. Então, estágio 1 e estágio 2, normalmente o tratamento é cirúrgico, estágio 3 e estágio 4 é quimio e radioterapia. Às vezes, num desses 2 do meio, 2 e 3, a gente pode fazer intervenção de radioquímio e depois cirurgia, a depender especificamente da situação. Né? Mas, a grosso modo, é isso. Né? Então, os estágios iniciais são cirúrgicos, os estágios mais para frente, radioquimioterapia. Entendido, doutor. Doutor, vamos para um breve intervalo e já voltamos com muito mais informações, né? Tratando deste assunto que é o câncer. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta aqui no Saúde Ativa e hoje estamos recebendo o oncologista, o Dr. Roberto Gurgel, tirando uma série de dúvidas sobre o câncer. Doutor, muitos esclarecimentos neste primeiro bloco, né, sobre o câncer, mas ainda temos algumas dúvidas. Quando a gente fala em oncologia, a gente tem a ideia de que ela anda lado a lado com o tratamento de câncer. Seria isso mesmo? A oncologia é a especialidade que lida com câncer. Dentro da oncologia, existem terapias multiprofissionais que lidam em torno do oncologista. O oncologista tem um oncologista cirúrgico, que eu sou cirurgião oncológico, tem um oncologista clínico e tem um radioterapeuta. Esses são os 3 pilares da oncologia. Mas, em torno dela, a equipe que lida hoje com câncer, a gente só entende oncologia com tratamento multiprofissional, né? Tem nutricionista, tem farmacêutico, tem psicólogo, né? Tem médico de dor. Isso tudo transita ao longo de um serviço de oncologia e que é um serviço integrado. Eu acho que a oncologia, e o bom da oncologia é isso, é um dos primeiros serviços a agregar uma atividade multiprofissional. E o paciente se sente muito bem acolhido com isso. Então, assim, é muito bom você participar dentro de uma equipe coesa e, quem sabe, cada um o seu papel dentro dessa equipe. Eu imagino, doutor, imagino também que o papel, por exemplo, do psicólogo nesse processo, ele é muito importante também, né? Porque o câncer, ele mexe muito com a mente das pessoas. Geralmente, quem recebe um diagnóstico já imagina que não vai ter jeito, né? Porque a gente associa muito câncer à morte. Exatamente. Essa é a desmistificação que a gente tem que fazer hoje aqui, né? Não estou aqui para moldar as coisas, nem escamotear. O câncer é uma doença grave e que tem que ser encarada como tal. Mas ela não é sentença de morte, não. Isso já acabou durante muito tempo. É lógico que vai ter doente que vai morrer de câncer. E essa morte com câncer vai entrar uma série de fatores. Primeiro, o tipo dele, o grau de comprometimento que é, né? O acesso que teve à saúde e a maneira rápida como quem iniciou o tratamento, e depois um estadiamento bem feito. Isso daí vai determinar o que se vai fazer. Então, essa sentença não existe. Eu tenho pacientes e colegas meus também que lidam com isso, de 20, 30 anos, que tiveram câncer e que estão aí e ninguém sabe que teve. Entendeu? Então, não é uma sentença de morte, não. É uma sentença de responsabilidade da pessoa para o resto da sua vida. Aí você tem que lidar e mesmo depois do tratamento você tem que ter o compromisso de fazer o que te manda da maneira assim, participativa, de que tem que fazer os exames de controle, tem que ficar sendo acompanhado para o resto da sua vida e assim por diante.
Doutor, quando a gente fala também de câncer, a gente fala do tratamento de quimioterapia e radioterapia. Existem outros tratamentos e pode falar para a gente um pouquinho o que seria cada um deles, que as pessoas elas trocam muito as bolas, às vezes não sabem do que se trata. Primeiro vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou cirurgião oncológico, então o tratamento inicial que existiu para câncer foi tratamento cirúrgico. Ele ainda é, para os tumores sólidos, o tratamento inicial e o tratamento de padrão ouro para tratamento de câncer. E o que é os órgãos? São gastrointestinal, sarcomas, que a gente falou aqui um pouquinho. Então, você podendo retirar o tumor, é importante que isso aconteça. Ao mesmo tempo, veio em seguida a radioterapia, que é primeiro do que a oncologia clínica. A radioterapia ele é um procedimento que utilização, inicialmente, era utilização de raios, depois de urânio, e agora, hoje em dia, é medicina nuclear, é fusão celular. E os novos aparelhos são aparelhos que lidam com tomografia e ele acoplado para que o raio seja tão preciso que não afete células ou órgãos que estejam vizinhos e não queime esses órgãos também, entendeu? Então, assim, hoje os aparelhos de radioterapia é de uma precisão milimétrica. Imagine isso no cérebro, em que qualquer milímetro pode causar determinada repercussão em você. Programar e casar uma imagem de ressonância com a imagem do aparelho e as duas se casam e fazem exatamente naquele local onde está a lesão o tratamento radioterápico, sem sequela nenhuma. Isso é fantástico, né? E o terceiro pilar é a oncologia clínica, que é a utilização de medicamentos no combate sistêmico à doença ou loco-regional. A gente diz que isso é importante para as pessoas saberem, que o tratamento de quimioterapia pode ser neoadjuvante ou adjuvante. Neoadjuvante é o tratamento que faz antes do procedimento cirúrgico. E o adjuvante é depois. Quando é que você faz? Vamos botar um exemplo aqui. Um tumor de mama grande, que se você não fizesse a neoadjuvância, você teria que tirar a mama toda da paciente. Aí faz a neoadjuvância, o tumor diminui, você faz uma cirurgia conservadora e a paciente mantém a sua mama. Isso é um exemplo de uma neoadjuvância. A adjuvância é, você operou um doente e o doente parecia inicial, um tumor de cólon, e no resultado da peça vinha que tenha gânglios comprometidos, ou ele era um tamanho maior do que se pensava, a patologia lhe disse isso, aí você faz a quimioterapia depois da cirurgia. É uma quimioterapia adjuvante. Essas quimioterapias, elas têm, com a finalidade principal, de matar células circulantes que estejam no organismo, à distância, né? Diminuir o impacto de recidiva das doenças ou, muitas vezes, ajudar completamente na cura daquele paciente. Entendi. Tá? Então, as três trabalham e a gente pode fazer, inclusive, um tratamento chamado tratamento multimodal, que é a utilização dos três numa determinada doença, visando a cura daquele doente. E né? aí, então, a avaliação até para a questão da cirurgia, ela é bem minuciosa, né, doutor? Sim. Porque eu já ouvi casos, né, de pessoas que já não pode mais operar. Sim. Ela precisa resolver apenas com tal procedimento. Então, assim, a cirurgia não é válida para todo o tratamento. Não. E aí vai depender de uma série de avaliações. Então, não quer dizer que a minha vizinha fez a cirurgia e precisou retirar toda a mama, que eu também vou precisar fazer ou vou precisar retirar toda a mama? É isso. Entendeu? É cada avaliação, cada uma. Às vezes você pode fazer uma cirurgia que só com a cirurgia não tem necessidade de fazer raio e químio. Está entendendo? Sim. Porque é uma lesão inicial, foi uma lesão que foi tirada com margens todas livres e não tem gânglios comprometidos, etc e tal, e aí não precisa, vai ficar em observação clínica. Às vezes acontece também. Quanto mais diagnóstico precoce, mais chance disso acontecer. Há algum outro tipo de tratamento, doutor, que não é tão aplicado, não é tão conhecido? Porque esses que o senhor falou realmente são os medicamentosos, as cirurgias, quimioterapia, rádio, mas existe algum outro? Ou que o senhor avalie um outro tipo de estudo que ainda está sendo feito? Existe, por exemplo, a medicina nuclear para alguns tipos de tratamento, tireoide mesmo.
você faz um tratamento da tireoide, tem um tumor de tireoide, você manda fazer uma pesquisa de corpo inteiro e você usa uma medicação radionuclear que some com a metástase da tireoide. Isso é possível fazer. É outro tipo de tratamento, mas são menos. Os grandes mesmo, o pilar da oncologia é a cirurgia, a radioterapia e a oncologia clínica. Uma outra curiosidade, o que é que acontece no nosso organismo, das pessoas que realizam a químio, a rádio, o que é que acontece lá? Os medicamentos, eles entram, matam as células e por isso também ocasionam uma série de coisas. Tem muita gente que tem náusea, passa mal. Você precisa ver o seguinte, cada vez mais as moléculas das drogas estão sendo mais efetivas para as células cancerosas. Porque quando se começou, e ainda existe, quando você faz um tratamento muito forte, ela, ao mesmo tempo que está destruindo as células cancerosas, ela pode destruir células normais. E os efeitos disso podem vir anemia, né, leucopenia, que é a queda dos glóbulos brancos, e a pessoa fica susceptível a infecções secundárias, né, por causa dessa perda de imunidade, uma série de complicações. Mas hoje em dia as drogas elas são muito mais direcionadas e muitas dessas células têm, algumas dessas medicações são chamadas de terapias-alvos, elas são específicas de determinado tipo de células. E elas tendem a dar um pouco menos sintomas. Mas de qualquer forma, eu digo sempre às pessoas duas coisas. Que é um momento de estar chamando a pessoa à responsabilidade. Ela não tem que pensar muito no que a droga vai lhe dar como fator de doença, mas o que a droga vai lhe dar no fator de perspectiva de vida. E por isso você tem que suplantar esse negócio. Uma das preocupações que se tem muito é com perda do pelo, do cabelo. Né? Se eu fosse me preocupar com isso, eu já estava, né, para lá de Bagdá. Mas não é isso. Eu sei que, por exemplo, para uma mulher isso é importante. Eu sei. Existem mecanismos que podem preservar, mas ela tem que entender que o que está determinante ali naquele momento não é isso. O que está determinante é ela procurar fazer o seu tratamento correto, no tempo certo, e ter a capacidade de ir de encontro à doença. É o que eu falo sempre aqui com vocês, já falei sobre resiliência aqui, é um pouco de resiliência isso, né? É a pessoa ter a capacidade, e para isso a gente usa a mão de enfermeiro especializado, que sabe lidar com isso, psicólogo que sabe lidar com isso, né? Assistente social que vai dar um amparo suficiente para aquela pessoa naquele período que vai se afastar de emprego, essas coisas todas. Então, esse trabalho em equipe favorece ao resultado final, que é determinante para a vida daquela pessoa. Entendi. Bem esclarecedor, doutor. Eu acho que essa entrevista realmente vai tirar muitas dúvidas e despertar também nas pessoas cada vez mais que elas precisam procurar o médico e começar esses tratamentos muito antes. Fala pra gente, o Brasil ele é considerado avançado neste campo oncológico? Qual a avaliação do senhor? Você tem que separar dois Brasil aí, né? O Brasil que tem um acesso maior às medicações de alta complexidade e o tratamento de radioterapia de alta complexidade, de cirurgias de alta complexidade, e aquele Brasil que está começando. O grande problema no Brasil é que as pessoas não estão vendo que a oncologia ela vai ter um crescimento exponencial. Não tem como. A população está envelhecendo, né? E a oncologia e câncer é da terceira idade. E há uma necessidade imperiosa no Brasil de se abrir centros de oncologia especializados. Porque, veja a dimensão que eu dei para você de um paciente se tratar, que grupo de pessoas estão em torno de que não é somente infundir uma droga na pessoa. Né? Essa foi a visão que eu quis dar. Isso tem que ser reproduzível para cada setor de 500 mil habitantes, tem que ter um centro disso no Brasil todo. A expectativa do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, onde eu fiz minha especialização, é que tenhamos aí um déficit de 200 centros de oncologia para ser feito no país
nesses próximos anos. Meu Deus. Então, são duas realidades diferentes. Do ponto de vista de preparo de pessoas e do ponto de vista de acessibilidade, existem já, tanto no setor público como privado, esse tipo de coisa. O que a gente precisa é democratizar isso mais ainda. Entendi. Né? E isso aí é saúde pública. Doutor, para a gente encerrar esse bate-papo muito construtivo, é possível a gente enxergar um cenário assim promissor para a cura do câncer ou até mesmo para algo que faça com que não exista mais o câncer? Não existir mais o câncer, eu estou achando muito longe ainda, tá? O que eu sei é o seguinte, que nós vamos entrar numa era de tecnologia muito importante, que a gente vai saber quem vai ter câncer e quem não vai ter. E aí, o controle sobre essa pessoa vai ser muito mais cedo do que ela vai ter quando só aparecer a doença. As intervenções vão ser feitas antes de que a pessoa manifeste sintomas, essas coisas todas. Por exemplo, já está começando a acontecer biópsia líquida. Já pensou você tirar o sangue e ter lá já situações que possam, olha, essa pessoa pode ter um câncer de cólon ao longo da vida. E não estamos falando de hereditário, porque hereditário é mais ou menos fácil. Você já ouviu falar de artistas que já tiraram a mama porque diagnosticou e tem o gene que não sei o quê. E aí é mais fácil. Estou falando da população geral, né? Você fazer uma biópsia ali. Já existe essa tecnologia? Já, mas é uma tecnologia ainda muito, muito, muito cara. Então não é acessível, né? Para você fazer isso num corte de população. Mas no futuro, como foi assim com o celular, que a gente começou com daquele tamanho que pesava do lado e hoje em dia é uma coisinha... Assim também são os exames, assim também são as drogas. Quando vão passando o tempo e elas vão sendo mais fáceis de produzir, vai caindo o preço e vai se tornando mais acessível à população. Isso eu acredito. Mas, assim, acabar com o câncer, eu acho que é uma doença de terceira idade e não vai ser fácil acabar, não. Vamos torcer para que este cenário dessas novas tecnologias, né, para que consiga enxergar o que ainda vai acontecer no futuro, para que a gente possa começar um tratamento antes e evitar outros danos, né, doutor? Sim, sem dúvida. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Saúde Ativa, foi muito esclarecedor e espero encontrá-lo aqui outras vezes. Eu que agradeço e quero deixar aqui uma mensagem. Primeiro, a mais importante, que câncer não é determinante de morte, é determinante de vida. Depende de como a pessoa encara. A vida pode ser de 50 anos ou de 2 anos, mas é determinante para a sua vida. A segunda coisa é o diagnóstico precoce. Não ter medo da doença. É a pior coisa que a pessoa pode fazer, é ter medo da doença. O medo é o medo da insegurança, mas da doença não. Porque aí é o primeiro passo para a pessoa ficar curada. Então não tem por que ter medo, né? Então, e a terceira coisa é, ao primeiro sinal, procure um profissional especializado para que ele possa dar o diagnóstico precoce e poder tratar de uma maneira melhor. Muito bom, doutor. Muito obrigada. De nada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo você. Até lá.